Fala galera, boa de treino, meu nome é Wes Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o exercício agachamento. Será que se você fizer uma descida mais lenta, mais controlada, diminuir a velocidade de movimento nessa fase negativa da execução, você vai ter mais resultados, mais ganho de massa, mais hipertrofia muscular? A gente vai discutir esse assunto no vídeo de hoje, mas antes da gente iniciar a nossa aula, já vou pedir para você deixar o seu like, curtir esse vídeo, também compartilha, envia para os seus amigos, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e também já deixa um comentário se você treina agachamento, se você faz excêntrica lenta, uma sugestão aí que você quer ver numa próxima aula. Comenta aí, participa bastante que só vai contribuir para o nosso canal. Então, já que a gente vai falar de agachamento, de excêntrica lenta, de velocidade de movimento, vamos aprofundar um pouquinho mais esses temas, né? Então, geralmente quando a gente fala de mexer com a velocidade de movimento, seja fazer, né, uma repetição de forma mais rápida, mais lenta, a gente está falando sobre o tempo sob tensão muscular, que basicamente é o tempo que o nosso músculo está exposto ali à ação da carga em todas as fases do movimento, né? Então a gente tem esses números aí, né? Um 3, um 0, um 2, outro 0. Vamos ver na prática o que representaria cada um desses números. Então, esse primeiro 3 seria aí num exemplo, né? Um hipotético, 3 segundos na fase excêntrica. Então, se a gente lembrar a fase excêntrica, já comentei isso aqui em diversos vídeos do canal, é aquela fase onde o músculo está fazendo força durante o alongamento. Então, a gente chama ela também de fase negativa, por exemplo. Se a gente for pegar o agachamento, seria a descida. Esse outro 0 aí seria um tempo de transição. Seria, no caso, 0 você não fazer uma transição, você já partir para a concêntrica, que seria a outra fase do movimento, ou você também pode fazer ali uma ação isométrica, segurar a posição. Então, quando você termina uma descida, você começa uma subida, usando mais uma vez o agachamento como exemplo. Porém, se você sustenta ali, antes de fazer essa nova transição para a concêntrica, se você sustenta a posição, você pode fazer uma isometria nesse momento. Os dois seria 2 segundos de concêntrica, que seria no agachamento a subida, concêntrica quando o músculo faz força para encurtar, o que seria aí a fase positiva. Na maioria das vezes você faz um movimento mais rápido na concêntrica, isso de forma intuitiva, mesmo que você não esteja controlando isso no seu exercício, até para você conseguir vencer a carga. E a excêntrica, como é uma fase que a gravidade já está ali te ajudando, você tende a fazer de forma mais controlada, mais lenta, justamente para estar fazendo mais força nessa fase e aproveitando melhor a sua repetição. No final da fase concêntrica, que seria você estar em pé de volta ali no agachamento, se você quiser fazer mais uma isometria, seja com uma amplitude parcial, para ter uma certa ação ali nos músculos da frente da coxa também, você estaria fazendo mais um tempo de transição, mais um tempo de isometria, né? O mais normal a gente fazer os movimentos é fazer dessa forma, 0 e 0, não fazer nenhuma contração ali nos tempos de transição, mas a gente pode usar. Aí está a imagem de um agachamento clássico, agachamento na barra, que foi o exercício, né, utilizado no presente estudo, para a gente entender cada uma dessas fases. Ó. Então ela desceu, musculatura da frente da coxa e do glúteo alongou, fase negativa. Lá embaixo, se tiver uma paradinha, o primeiro tempo de transição, a subida, músculos da frente da coxa e do glúteo, que são alvo aí do agachamento, encurtam, seria a fase concêntrica. Está escrito errado ali no 2 fase excêntrica, mas a gente vai entender como fase concêntrica, fase positiva. E se você parar ali com as pernas esticadas ou muito próximo disso, seria mais um tempo de transição, dessa vez entre a concêntrica e a excêntrica. Então, a gente já entendeu aí por alto essa questão de tempo sob tensão, já observou qual é o exercício agachamento, falamos um pouquinho também da velocidade de movimento. Agora, vamos entrar mais na questão
do artigo em si. Vamos conhecer a amostra, as pessoas que foram utilizadas nesse protocolo de treino, desse estudo, para a gente entender bem para quem que os resultados de hoje, da pesquisa que a gente está mostrando, são mais aplicáveis ali na prática. Então aí, né, os participantes. Então foi pesquisado um total de 18 pessoas, dividido ali quase igual entre homens e mulheres. Então a galera mais jovem ali na casa dos 24 anos, também altura e peso em média ali nem muito alto nem muito baixo. Eram pessoas saudáveis, sem lesões ali que pudessem interferir em qualquer aspecto do treinamento. Eles estavam destreinados por pelo menos 8 meses, então esse estudo é mais aplicável ali para os iniciantes, né? Adultos jovens, saudáveis que estão começando, né, um programa de treinamento. Eles até faziam sim uma quantidade de exercício, em média de 6 a 8 horas semanais, mas ali atividades normais, né? Treinos que não a musculação, deslocamento no dia a dia, esporte por lazer, mas musculação não, né? Durante o período do estudo não tinha ali uso de suplementação, nem previamente, né? Muito menos de recurso de anabolizante, e ao longo da pesquisa eles mantiveram a dieta habitual, ou seja, os hábitos de treino, de alimentação que eles já faziam, eles foram incentivados a manter, para não dar aí qualquer alteração, né, no resultado dos protocolos de treino do estudo. Aqui a gente tem o protocolo de treino em si. Lembrando que eles fizeram, né, o exercício do agachamento. E como é que foi a característica de treino? Foram 2 treinos por semana, tendo total aí de 7 semanas, né, de protocolo de treino. Nas semanas 1 a 3, eles fizeram 3 séries máximas com 60% da carga máxima que foi avaliada, né? Então, séries ali com o máximo de repetições possível com 60% da carga máxima dinâmica. Na parte final do estudo, do meio para o fim, das semanas 4 a 7, aumentou uma série, passou para 4 séries, e aumentou em 10% essa carga máxima relativa. Então, 70% de RM também fazendo até a falha. Dividiu-se essas 18 pessoas em 2 grupos, né, de forma aleatória, mesclando ali tanto homens quanto mulheres, e o mesmo exercício, agachamento, mesma amplitude, ali na casa de 90 graus. O que mudou foi só o controle da excêntrica. Então, primeiro número ali representando a excêntrica e o segundo a concêntrica. Então, teve um grupo que fez uma excêntrica rápida, desceu em 1 segundo, subiu em 1 segundo, e teve um grupo que fez excêntrica lenta, tempo 4 vezes superior, 3 segundos a mais, desceu controlando em 4 segundos e subiu também em 1 segundo. Única coisa que mudou no estudo, o resto tudo igualzinho. Como eu disse, em ambos os grupos foram feitas repetições até a falha, então colocava ali a carga, fazia o máximo que dava dentro dessas condições aí de tempo de descida diferente. Tinha um intervalo entre séries de 2 minutos e entre os treinos, né, os 2 treinos da semana, um descanso de pelo menos 48 horas. E aí foram feitas algumas avaliações, né? Teve a avaliação de força dos músculos do quadríceps, né? Força de carga máxima, RM, né? Hipertrofia no caso dos músculos do quadríceps, né? O ganho de massa muscular. A avaliação de força, que é o RM, que é a carga máxima, o quanto que eles conseguiam levantar de peso para uma repetição máxima de agachamento. E também se avaliou algumas propriedades contráteis do músculo, né? No caso vasto lateral, reto femoral. Aí na tela estão os 4 músculos do quadríceps, na parte da hipertrofia os 4 foram avaliados, então a gente tem aí músculos que compõem o quadríceps. Reto femoral, vasto lateral, vasto intermédio e vasto medial. Para a questão das propriedades contráteis, só reto femoral e vasto lateral foram avaliados, né? As propriedades contráteis avaliadas foram a rigidez muscular, né? Então, músculo, para ter uma produção de força eficiente, ele precisa ter um certo nível de rigidez, né? Então, se ele for flexível demais, né, é ruim, porque atrapalha na produção de força, porém, se ele for rígido demais, também atrapalha na questão da mobilidade. O comum, principalmente em músculos que não são posturais, né, o exemplo de músculos posturais,
um abdômen, né? O próprio vasto lateral aí da frente de coxa, que foi um dos avaliados, a panturrilha, são músculos que ajudam a gente a manter nossa postura, né? Principalmente quando a gente está em pé. Então, são músculos que estão aí com nível de ativação, mesmo quando a gente está em repouso, maior do que outros músculos não posturais. Então, eles já tendem a ser um pouquinho mais beneficiados nesse aspecto da rigidez, mais rígidos, né? Outros músculos não posturais, como é o caso aí do reto femoral, tendem a ter um nível de rigidez um pouco mais baixo, e esse nível até aumentar, ou seja, ficar um pouco mais eficiente na produção de força depois de um protocolo de treino. Outro parâmetro aí das propriedades contráteis é essa questão do tempo de contração para a ativação máxima de cada fibra muscular, né? Então, aí na tela tem os 3 principais tipos de fibras que a gente tem. A gente tem aqui da esquerda para a direita uma fibra do tipo 2B, que seria uma fibra muito forte, porém com uma fadiga rápida e também uma produção de força rápida. Ou seja, ela produz muita força, muita potência, porém cansa rápido. A gente tem um tipo de fibra intermediária, que seria o 2A. É uma fibra também com muita potência, né? Uma fibra também que produz bastante força, porém ela já tem uma duração, a fadiga, mais interessante em relação à fibra 2B. Ela já tem uma duração, ela aguenta fazer mais esforço de forma repetida consecutiva. E a gente tem também as fibras do tipo 1, né? Fibras de ativação mais lenta, fibras que produzem menos força, porém fibras que são muito mais resistentes, que aguentam ali fazer esforço de forma repetida, bem mais que a 2A e principalmente bem mais que a 2B, né? Então, os nossos músculos, eles têm uma composição variada de fibras, né? Umas fibras rápidas, umas tipo 2B, outras do tipo 1, mais lentas, e aí varia de músculo para músculo. Um músculo vai ter uma proporção a mais de fibras rápidas, outros vai ter uma proporção a mais de fibras lentas, e esses de fibras lentas, para ele ser ativado na sua plenitude, né, essas fibras tipo 1, elas precisam de um tempo ali de esforço maior, né? Então, o caso dessa excêntrica mais lenta, como ela aumentaria o tempo sob tensão, tempo sob exposição a essa carga de treino, provavelmente daria um estímulo mais interessante para esse tipo de fibra, né? Coisa que já é alcançada muito bem em repetições mais rápidas para as outras fibras do tipo 2, e talvez aí potencializaria a hipertrofia dessas fibras do tipo 1, né? O que justificaria, no caso, um uso de uma excêntrica lenta pensando em hipertrofia. É claro que se a gente for falar de hipertrofia muscular, as fibras do tipo 2 ela tem um potencial maior de crescimento do que a fibra tipo 1, isso é fato. Porém, se a gente quer hipertrofia o máximo possível, o melhor resultado, é interessante a gente montar um protocolo de treino que propicia a hipertrofia, o crescimento máximo de todos os tipos de fibra que a gente tiver. Por isso, essas variações de rápido, lento, de pesado, de menos peso e repetições mais longas, poderia ser interessante, e isso aí, uma das formas de se fazer é explorando essas técnicas, mexendo com a velocidade de movimento, né? Então aqui a gente já tem alguns resultados interessantes desse estudo. Então na primeira coluna a gente tem as variáveis, então aqui está falando de cada série, ó, série 1, série 2 e série 3. Aqui o volume de repetições feitas nas 3 primeiras séries. E aqui o TUT, que é o tempo sob tensão total da série, né? Somando aí tempo na excêntrica e tempo na concêntrica, multiplicado aí pelas repetições feitas, né? E se for do treino como um todo, pelas séries também. A gente tem aqui nas colunas, né? O P mostra a significância, que é um valor de diferença aqui estatística na comparação entre os dois grupos, que os dois grupos são, né? Que a galera que agachou esse FE Group é o Fast Eccentric, a galera que fez a excêntrica mais rápida, e o SE Group é o Slow Eccentric, a galera que fez o agachamento com a excêntrica mais lenta, né? Então, como já era de se esperar, em todas as séries, né, principalmente nas primeiras, quando a galera estava com mais energia, quem agachou com uma excêntrica mais rápida fez mais repetições do que com a excêntrica lenta. É até óbvio, né? Se você tem mais tempo de trabalho, mais tempo de esforço numa repetição e no outro você faz menos, mais rápido,
a tendência é que você se canse menos fazendo mais rápido, lembrando que todos os outros parâmetros do treino eram igual, né? Só mudava ali o tempo em cada fase do movimento. Então, com esse tempo mais rápido, você tende a se cansar menos e para compensar você faz um pouco mais de repetições. Então, o volume em cada série foi diferente de forma significativa, de forma relevante após a análise estatística e também o volume somado das 3 séries foi maior. Então aqui, ó, considerando 3 séries, em média se fez quase 9 repetições a mais, né, 8 repetições a mais no grupo rápido do que no grupo lento. Porém, mesmo com essas repetições a menos, o grupo que fez o agachamento com a excêntrica mais lenta teve um tempo sob tensão, considerando as duas fases do movimento, concêntrica e excêntrica, maior na série como um todo, em média, né? Então, mesmo fazendo menos repetições, por esse tempo de excêntrica ser 4 vezes maior, você teve um maior tempo de exposição nessa carga. Então, mesmo fazendo uma série mais curta de repetições, teve-se mais tempo sob tensão. Muitas vezes a galera acha que aumentar o tempo sob tensão é só fazer mais repetições, mas você pode mexer também, né? Daria para usar pausa isométrica, né? Como a gente explicou lá nas transições, mas nem precisou. Só de mexer o tempo na excêntrica, né? Já foi o suficiente, né? E aí você pode perguntar, mas e se você aumentar o tempo da concêntrica? Dá para fazer também, mas um cenário de carga máxima, né, de altas repetições com carga máxima ou o máximo possível, você diminuir o tempo da concêntrica não faz tanto sentido, porque se você pode mexer com a carga, botar mais carga, né, se você tem essa disposição, é mais fácil você acelerar essa carga o mais rápido possível e quanto mais pesada ela for, por mais que seja a sua intenção de acelerar, você não vai conseguir produzir tanta velocidade, fazer um movimento tão rápido, ou seja, você potencializa a produção de força e potência das fibras rápidas e, se for para segurar, já que tem uma fase que tem a gravidade te ajudando, que é excêntrica, ali você deixa para fazer um pouco mais lento, que aí você controla essa carga pesada por mais tempo, dando mais estímulo mecânico para a sua fibra muscular, que também é um fator importante para a hipertrofia, e também ali beneficiando a questão do tempo de contração para as fibras do tipo 1 ter ali mais tempo para serem trabalhadas também. Então é mais interessante, pensando num treino que você não tem limitação de dor, de lesão e de carga para usar, principalmente na academia, que geralmente não vai faltar peso, você usar, se for fazer essas repetições mais lentas, priorizar a excêntrica. Então, vamos ver outros resultados aqui. Hipertrofia. Pensando no quadríceps como um todo, tanto o grupo que agachou lento como o grupo que agachou mais rápido teve uma hipertrofia equivalente. Melhorou o quadríceps como um todo e todos os músculos de forma equivalente, exceto o vasto lateral. O vasto lateral, que ali dos músculos do quadríceps, ele é um músculo bem postural, ele fica bem ativado também quando a gente está em pé, né, só para ajudar a manter a postura. O grupo lento teve um ganho um pouco melhor, então nesse período de 7 semanas, quem fez aí, né, o agachamento mais rápido aumentou 2% em média a hipertrofia do vasto lateral e o grupo lento aumentou 5%. Os dois aumentaram, né, em relação ao momento pré-treino, aumentaram de forma significativa, mas o resultado do grupo que agachou mais lento foi melhor no vasto lateral. Força, melhorou nos dois grupos também, mas o grupo que agachou lento aumentou um pouco mais, né? Então, o grupo que agachou rápido aumentou 5,6 kg em média na carga máxima para uma repetição e o grupo que agachou lento aumentou em média 11,1 kg. Essa diferença aí de quase 6 kg, ela foi relevante. Então, para o agachamento, quem agachou lento aumentou um pouco mais a força de quem agachou com uma excêntrica mais rápida, né? Propriedades contráteis. Aquela questão da rigidez muscular, que tende a aumentar um pouco na musculação, principalmente em músculos não posturais, que pode beneficiar ali um pouco a produção de força, como o aumento de força foi relevante, o aumento da rigidez também foi relevante de forma equivalente, aconteceu nos dois grupos, ali no reto femoral. O vasto lateral não, como ele já é um músculo postural, como a gente explicou, não foi esses 7 semanas de treino que fez ele aumentar essa propriedade contrátil da rigidez muscular. E o tempo de contração. Então, o tempo de contração ali das fibras musculares aumentou no grupo lento nos dois músculos avaliados, tanto o reto femoral como o vasto lateral. Então, o que sugere ali
um benefício maior da ativação dessas fibras musculares, sobretudo do tipo 1, e que talvez possa ter explicado esse ganho de hipertrofia superior, principalmente aí no vasto lateral. Então vamos ver as aplicações práticas aqui desses resultados, né? Então, o tempo sob tensão na fase excêntrica, ele pareceu ser a variável de treino-chave para as mudanças observadas. Por quê? Todas as características do treino foram iguais, né? Era o mesmo exercício, com a mesma amplitude, mesmo tempo de descanso, séries iguais, carga máxima igual, mudou o tempo sob tensão só da fase excêntrica, grupo lento 4 vezes maior, e isso também refletiu em menos repetições, mas eram repetições máximas, né? Então fizeram o máximo com as condições apresentadas. Então, o que mudou de fato ali de maneira relevante foi o tempo sob tensão, e esse ganho de força e ganho de hipertrofia a mais que a gente observou favorecendo o grupo que fez essa excêntrica mais lenta, então justifica essa afirmação. Então parece que faz sim sentido. A gente está falando do agachamento, não dá para falar que isso se aplica a todos os grupos musculares, mas levanta uma pulguinha atrás da orelha interessante de mais uma forma da gente explorar ali para potencializar os resultados do nosso treino. Então pensando ali no vasto lateral, o treino com descida lenta no agachamento pode ser uma opção interessante para potencializar a hipertrofia desse músculo, né? A gente sabe que o vasto lateral é um músculo bem dominante no agachamento, que tem um papel relevante no exercício, né? Talvez ele possa até ter sentido mais o efeito dessa excêntrica lenta do que o reto femoral, que é um músculo que atua bem, por exemplo, na cadeira extensora, que é um exercício de quadríceps já mais isolado. Então a gente sabe que o vasto lateral é aquele músculo que dá aquele contorno na parte lateral, na parte de fora da coxa. Então, se caso o seu objetivo seja melhorar a hipertrofia, esse contorno lateral da coxa, você pode explorar essa variação de agachamento mais lenta para tentar potencializar, né, essa hipertrofia mais específica, né, em detrimento dos outros grupos musculares ali do quadríceps. E isso pode ser interessante caso você já tenha um shape aí bem desenvolvido. Então, o tempo de contração, essa excêntrica lenta, esse maior tempo sob tensão, esse mais tempo ali da carga trabalhando, né, do músculo trabalhando sob a ação da carga, pode favorecer talvez músculos que têm uma composição considerável de fibras do tipo 1, fibras mais lentas, né? Como é o caso do vasto lateral, que foi o que deu diferença. Então, se a gente pesquisar aí quais grupos musculares têm uma proporção, né, em média maior de fibras lentas do que outros, talvez trabalhar eles com excêntrica lenta, com movimentos mais controlados, pode ser uma opção interessante para potencializar a hipertrofia, né? Então, fica aí as mensagens, acho que esse estudo traz umas aplicações práticas bem legais, né? O que é interessante, que a gente sempre quer ler coisas que a gente possa aplicar nos nossos treinos. E não deixa de comentar aí se você já usa esse tipo de técnica no seu treino, se você esperava esses resultados, se você costuma treinar o agachamento. Não esquece também de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal aqui para ajudar a gente a crescer. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, quarta-feira que vem às 20 horas. Enquanto isso, bons treinos, bons estudos para você e até lá!